Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, preste atenção, meu irmão, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós clamamos pela tua direção, clamamos, ó Deus, pela tua manifestação. Se tem uma manifestação da tua parte que é maravilhosa, é quando o Senhor nos esclarece acerca da tua palavra. E nessa manhã nós imploramos ao Senhor: fala conosco. Ó Deus, sacode o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ter as nossas estruturas mudadas pelo Senhor. Vem, ó Deus, com a palavra que vem do alto, a palavra viva, que lida, já faz mudança no nosso coração. Em nome de Jesus, trata conosco por misericórdia. Eu reconheço, Senhor, nessa manhã, que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu reconheço, Pai, que dependo totalmente do Senhor. Por isso, Pai, usa o teu filho, Pai, para honrar o teu próprio nome. Usa o teu filho para abençoar cada pessoa que está aqui, para abençoar cada pessoa que está no seu lar, precisando de uma palavra. É isso que nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus, sim. Amém. Amém. Você pode se sentar? Irmãos, esse texto, ele é um texto muito conhecido, né, irmãos? Os textos do Evangelho são muito conhecidos. E os textos que são uma narrativa, uma história, né, uma ilustração, no sentido de ter toda uma construção, eles ficam ainda mais famosos. Quantas vezes nós ouvimos histórias, quantas canções há sobre esse texto. O ministério de Jesus no livro de João é muito interessante, porque ele vem confirmando a sua divindade, vem confirmando o seu aspecto divino, quanto que Jesus era homem e era Deus. Jesus estava nesse lugar, meus amados irmãos. Era um período de festa no meio dos judeus. E a palavra de Deus vai desenhar um acontecimento. A palavra de Deus vai dizer que Jesus chegou num lugar chamado Tanque de Betesda. E eu queria esclarecer para você mais ou menos, para você entender o que era esse lugar. Até se você procurar na internet, no YouTube, há muitos canais de geografia bíblica que vão ter inclusive as imagens. De fato, não era um pequeno tanque. Existiam 2 grandes piscinas ali naquele lugar em Jerusalém. E qual era o objetivo dessas grandes piscinas? Lavar as pessoas que iriam participar das festas judaicas. Havia um sistema de purificação que passava-se pelas águas. E como Jerusalém era um lugar de concentração religiosa, né, os historiadores, Flávio José, vai dizer o quê? Que pode ser que aproximadamente mais de 2,5 milhões de pessoas passavam por ali. Então, era necessário um lugar muito grande para que essas pessoas pudessem lavar as suas mãos, lavar os seus pés. O que acontece é que, nesse lugar, e correlacionado à ideia de que ali haveria de ser feita uma lavagem, a água dali não poderia ficar parada, certo? Água parada acumula sujeira.
água parada, fica um cheiro terrível de podre. O que tinha? Tinha ali, tipo uma represa entre os dois tanques, e o que acontecia? A água era trazida e a água era trocada de tempos em tempos. Quando havia essa troca de água, essa mexida na barragem, a água mexia, certo? O que aconteceu? Junto com a cultura judaica daquele tempo, caminhada para o monoteísmo, havia uma influência politeísta. E havia um outro Deus que era celebrado naquela região. E era um Deus que até é tido como padrão da medicina. E o que acontece? Ao longo do tempo, aquele lugar que era... Pega a história do povo de Israel, a purificação desde o Antigo Testamento. Chega Jesus. Aquele lugar que era para purificação desde sempre, começou a ganhar um contorno místico. Certo? Em algum momento, aquela mexida das águas começou a ganhar um contexto espiritual. O texto não nos indica que realmente o anjo mexia nas águas e havia cura. Porque, aliás, esse evento não se repete em nenhuma parte das Escrituras. Então, olha a pérola que nós estamos refletindo nessa manhã. Nós não vamos errar mais sobre esse texto. Alguém foi curado, um lugar religioso, as pessoas iam com fé, pulou primeiro, aconteceu alguma coisa, criou-se um misticismo sobre aquilo. Irmãos, e isso é muito comum, porque o ser humano é místico. A gente tira, irmãos, olha só, misticismo de coisa comum. É interessante a época de Copa do Mundo. Não nós que somos cristãos, não, a gente não. Mas tem gente que assiste o jogo do Brasil com a mesma blusa. Se ganhou, ele repete a mesma blusa. E se a seleção trocar a blusa amarela pela azul, você acha que perdeu porque estava com azul. A gente cria simbolismo nas coisas. Um dia eu comecei a passar mal do nada. No dia que eu comecei a passar mal, eu experimentei um negocinho novo de café. Nunca mais eu bebi aquele negócio daquele café diferente, porque eu achei que comecei a passar mal por causa daquele negócio de café. E nós criamos o misticismo, e havia o misticismo em torno do tanque de Betesda. Esse tanque também conhecido como tanque de misericórdia, porque de fato, ali em volta do tanque havia muitos necessitados. Por certo, ali também era um lugar de exercício de misericórdia, porque essas pessoas necessitadas recebiam ajuda. Essas pessoas necessitadas recebiam alimentação. A palavra de Deus vai dizer que nesse tanque de misericórdia, havia um homem. Havia um homem que estava há 38 anos paralítico. Por certo, não era de nascença, mas por certo, há muito tempo, estava procurando a sua cura, estava procurando melhorar. E a palavra vai dizer que, apesar de ele estar ali, no lugar que era aconselhado, no lugar onde ia uma grande multidão, nada acontecia na vida daquele homem. E por que, amados irmãos, nada acontecia? E é o primeiro ponto dessa sermão. Porque às vezes nós estamos procurando a mudança. Lembra do título da série de sermãos? Coragem para recomeçar. Nós estamos procurando um recomeço. Nós estamos procurando a transformação no lugar errado. Às vezes o lugar que todo mundo disse que é o lugar de transformação, às vezes o ramo do negócio, às vezes a postura de vida que todo mundo está falando que é certa, não é o que Deus quer para nós. Nós criamos ilusões, nós criamos fantasias. E o tanque de Betesda na vida daquele homem não passava de uma fumaça, não passava de uma ilusão. Ele estava ali há tanto tempo e nada acontecia. Por quê? Porque ele estava olhando na direção errada. Porque ele estava seguindo um caminho que não deveria seguir. Amados irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Passamos anos e anos insistindo na mesma tecla. Nós estamos iniciando uma nova jornada, o primeiro domingo, acabamos de virar o ano, uma demarcação de mudança de fase. E, amados irmãos, a gente precisa fazer uma reflexão. Tem postura de vida que precisa ser transformada, tem conduta que precisa ser mudada, porque há anos nós estamos insistindo na mesma coisa e não frutifica, e não anda. Tem que mudar. Tem que mudar. Às vezes a gente fica tentando, como diz a maneira antiga, né? Dando murro em ponta de faca. Quando Deus, na verdade, está mostrando que quer que a gente faça outra coisa.
Deus, na verdade, está querendo mostrar que a gente precisa olhar em outra direção. A gente precisa mudar de estratégia. Esse homem tinha uma característica muito interessante. Apesar de nós observarmos uma postura positiva, ele podia não estar no lugar certo, mas ele estava tentando. Ele podia não estar olhando para o campo certo, mas ele não estava parado. Isso é muito positivo. No entanto, amados irmãos, esse homem, ele estava crendo no que ele via. Ele estava crendo na conjuntura colocada. E, amados irmãos, às vezes nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. E com sinceridade e inteireza de coração, dizer: Senhor, os meus caminhos estão corretos. As minhas escolhas estão corretas. A maneira como eu tenho levado a minha vida tem agradado ao Senhor. Realmente, eu correspondo a uma expectativa que o Senhor tem ao meu coração. Eu tenho para mim. Tem para mim, Ana. Eu acho. Eu posso achar. Que às vezes a gente precisava ser envolto de uma santa revolta, de um santo incômodo. Sabe? Às vezes a gente é passivo demais aos movimentos da vida. E às vezes considera que é o que Deus quer, quando na verdade não tem nada de vontade de Deus, quando na verdade tem a nossa própria vontade. A gente quer, a gente é orgulhoso, a gente tem uma maneira de ser e a gente não quer abrir mão. Às vezes está errado, mas a gente continua ali para provar que a gente estava certo. Nossa, nas coisas mais corriqueiras da vida. E a gente precisa do investimento do alto, porque, irmãos, isso não é inteligente, isso não promove crescimento, e isso não é espiritual, isso não é coisa de filho de Deus, isso não é coisa de quem é cercado e cuidado por um pai amoroso que direciona. Será que o Senhor vai querer que nós vivamos uma vida de fracasso? Uma vida que a gente não termine projetos, uma vida que a gente não avance, uma vida que a gente fique paralisado, porque aquele homem estava paralisado. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem estava ali há muito tempo e ninguém fazia nada por ele. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E o que ele responde para Jesus: eu até quero, nas minhas palavras, mas toda vez que eu quero ir, alguém vai à minha frente. Quantas vezes, quando abriram as comportas, ele ouviu o barulho das águas, esse homem imaginou: essa é a minha vez, esse é o meu momento, agora que eu mudo. Mas ele via as pessoas passando por ele, ele via as pessoas avançando, ele via as pessoas mudando, mas ele parava no mesmo lugar. Quantas vezes as pessoas devem ter tropeçado por cima desse homem? Quantas vezes ele foi desprezado? Mas, amados irmãos, um dia Jesus de Nazaré estava passando naquele local. E o tempo que ele estava sofrendo não importava para ninguém, mas para Jesus de Nazaré importava. Amados irmãos, é tão interessante a palavra do Senhor, porque Jesus simplesmente poderia conceder salvação à vida daquele homem. Amém? Simplesmente Jesus fala: olha, você está salvo. Mas a palavra de Deus vai dizer que o que incomodou Jesus foi o fato daquele homem estar prostrado. E nós precisamos entender o quanto que o Senhor Jesus se importa conosco. A gente tem uma coisa de abandono subjetiva. Todo mundo tem um pouquinho. A gente está mais ou menos, mas tem. A gente, por algumas razões, se sente abandonado pelo pai ou pela mãe. Não é objetivo, não precisa ser abandonado. Você se sente, a gente se sente às vezes deixado de lado. Ou por experiências na escola, ou por experiências laborativas. Só que existe, amado irmão e amada irmã,
O movimento dos céus que reafirma uma infinita misericórdia na nossa direção. Ninguém se importava com aquele homem, mas Jesus chega ali e se importa. Mas Jesus chega ali e fala, ele está há muito tempo sofrendo. O coração de Jesus é compassivo. E se Jesus teve misericórdia do homem do tanque de Betesda, não tinha recurso, não tinha nada, só tinha vergonha de estar no mesmo lugar parado. O Senhor Jesus também tem misericórdia das nossas dores. O Senhor Jesus também tem compaixão do nosso sofrimento. O Senhor Jesus se incomoda. Às vezes nós queremos que as pessoas sintam o que as pessoas não vão sentir, porque a grande realidade é que a maioria das pessoas está se importando com elas, com a sua rotina, com a sua carreira, com os seus desejos, com as suas vontades. A maioria das pessoas está passando ao largo. Louvado seja Deus que nós temos família, que a gente briga e família está perto ali de novo. Louvado seja Deus que existe a igreja do Senhor, que em regra e em ordem divina deve se importar. Mas a grande realidade, irmãos, é que às vezes a gente fica esperando misericórdia da onde não vai vir, fica esperando pena e compaixão da onde não vai vir, e deixa de receber a compaixão de Deus, deixa de ouvir o grito dos céus que diz, eu me importo com você, eu já vi que você está sofrendo há muito tempo, eu sei da sua história, eu sei da sua luta, eu sei do teu particular, das coisas que você não compartilha com ninguém, e hoje eu vim te visitar. Você está olhando para o tanque, porque nós olhamos e nos iludimos. O que nós achamos? Meu Deus, nós achamos, criamos um finalismo ficcional. Isso é um conceito da psicologia excelente, hein? Nós criamos uma ficção de felicidade. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Vai. Mas a chapa esquenta também. Não é só... Quem casa sabe. Até casar é maneiríssimo. Ainda bem que ela me atura, né? Que eu que sou mais difícil, mas ela é top. Quando eu comprar o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu juntar tal quantia, eu vou ser feliz. História. Nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. E a gente fica olhando para essas coisas e triste pelas coisas que a gente não tem. Quando os céus está gritando, filho, eu estou te olhando, a gente está esperando. Não, eu quero que meu filho me ame mais. Eu quero que minha mãe me ame mais. Eu quero que meu pai se lembre de mim. Quando na verdade os céus estão gritando, filhos, eu me importo com você. Filho, eu estou cuidando de você. Filho, eu estou sustentando você. Mas às vezes nós não conseguimos recomeçar, porque nós calamos os céus para querer escutar da terra o que a terra não dirá. O homem é limitado, o seu pai é limitado, a sua mãe é limitada, o seu marido é limitado, os seus filhos são limitados. Não vão suprir as suas expectativas, mas o Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor não oscila. E você pode nessa manhã não se sentir visto por ninguém, mas o Senhor te vê, o Senhor te olha quando ninguém te vê. Aí o texto continua. A palavra de Deus vai dizer que o homem justifica. O que você quer ser curado? Aí ele quer falar que ninguém leva ele. Ele está dando desculpas. Entende? Síndrome de Adão. E aí, comeu do fruto? Não, a Eva me deu. E aí, Eva, comeu do fruto? Não, a serpente me deu. E às vezes a gente fica nessa coisa da desculpa para recomeçar. E o mestre está diante de nós, perguntando, quer ser curado? Dizendo, você é amado, você é lembrado. Nós precisamos abandonar as desculpas, irmãos, e nos apropriar da palavra que vem do céu. O texto continua, e o Senhor libera a cura, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas o Senhor nos trata segundo a sua infinita misericórdia. Então Jesus disse, toma o teu leito e anda. E correndo com um tempo, eu preciso que você entenda que há uma ordem celestial. Irmãos, é um grito dos céus. É o Senhor reafirmando em toda a sua palavra. É o Senhor te visitando. É o Senhor te trazendo à casa dele, para te dar uma ordem, para você levantar e andar, para você não ficar parado, para você não se acomodar com as coisas da vida, com as tristezas da vida, com a condição espiritual que você tem, e querer evoluir, e querer melhorar. O Senhor libera uma palavra. Eu falei sobre isso no culto de Ano Novo. Mas há coisas que nós precisamos fazer.
Há mudança que é nossa, que a gente tem que chamar a responsabilidade. Há contas que nós precisamos pagar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 9. O Senhor dá ordem. Por que o Senhor, aliás, escolheu esse homem? Tinha uma grande multidão ali. O que será que foi o paralítico? Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, pode dizer imediatamente? Imediatamente. Diga aí forte, igual a Yasmin pediu. Ela deu um bom dia, né, Yasmin? Pessoal, né? Eu também, como pregador, às vezes eu fico assim, fala aí, seu pessoal. Imediatamente, irmãos. Imediatamente ele se viu curado. Ele ainda estava deitado, mas a visão sobre ele mudou diante da palavra do Senhor. Ele ainda estava com a sua maca. Não é que ele passava, estava sentado, tinha uma maca. Era terrível a sua situação, mas veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele se viu curado. Eu vou passar para ser do Senhor nesse momento. Mas eu quero concluir essa reflexão da manhã dizendo que você precisa mudar a visão que você tem acerca de você. Não porque você é bom, não porque você tem méritos, mas porque existe uma palavra do alto liberada na sua direção, dizendo que você está vivo, dizendo que você está curado, dizendo que você é liberto, dizendo que o tempo do esquecimento acabou, que Ele quer fazer uma nova história na sua vida. É assim que Ele trata. Imediatamente se viu curado. Imediatamente se viu curado. Essa é a manhã para você se ver curado. Essa é a manhã para você se ver transformado. Essa é a manhã para você enxergar as mudanças que o Senhor tem feito no teu coração. Mudou o ano, em nome de Jesus, nós não vamos ser os mesmos. Porque existe uma palavra dos céus liberada na nossa direção. Porque nós não servimos qualquer Senhor. Porque nós servimos ao Cristo vivo, Filho de Deus, que desceu dos céus e conquista na cruz todas as coisas. Aquele homem levanta, se vê curado, você precisa se ver curado, se ver transformado, se ver liberto, toma o seu leito. E põe-se a andar. A palavra do Senhor foi liberada nessa manhã. O que eu quero dizer para você é que a vinda desse lugar pode ser apenas mais um lugar que você visite. Ou pode ser o lugar que Deus sacuda o seu coração. Pastor, o que eu preciso ver? Evidências, sinais? Não. Você precisa escutar a palavra que vem do alto. Palavra, pastor, sua? A palavra de Deus. E a palavra dos céus diz que nós temos um Deus vivo, que se importa. Um Deus que nos enxerga quando ninguém nos vê. Às vezes nós queremos ver a mudança das águas, o barulho das águas. Mas o Senhor nessa manhã nos atrai à sua presença. Ele fala para o paralítico: não é no tanque. Não é na mudança das águas. É em mim. Nós não temos um tanque aqui. O tanque de Betesda não está aqui no quintal, não está aqui dentro do templo. Mas o Senhor Jesus está. O operador de milagres e transformação está aqui nesse lugar. Se apegue a Ele.